Bom, pessoal, então temos aí a questão número 4, que é uma questão do banco de Simav. Vocês vão ver que esse banco Simav é aquela prova que vocês fazem todo o início do ano, diagnóstica, sabe? Que vocês fazem também no meio do ano. Bom, então vamos lá. Ela diz assim: uma indústria fez uma pesquisa de mercado e os seus dirigentes tiveram que escolher duas entre as cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Porto Alegre para a instalação da empresa. Certo? Então a situação aqui é o seguinte: uma empresa fez uma pesquisa de tal forma que ela quer escolher duas dessas quatro cidades aqui para instalar sua empresa. Então, ela vai instalar a sua empresa em duas dessas quatro cidades aqui que eles falaram. Pede para a gente, então, o espaço amostral que representa os possíveis resultados dessa escolha. Ou seja, qual escolha? Escolha de duas das quatro cidades. Bom, pessoal, se a gente quer determinar quais são, o jeito mais certeiro de fazer, que não vai haver erros, é utilizando a árvore de possibilidades, certo? Então, eu quero fazer o quê? Selecionar duas de quatro cidades, certo? Então, vou começar todas as possibilidades que eu posso fazer, escolhendo como uma delas a cidade de São Paulo. Então, eu posso escolher São Paulo, Rio de Janeiro. Posso escolher também São Paulo, BH. E posso escolher São Paulo e BH. E posso escolher também São Paulo e Porto Alegre. Certo? Então, vocês viram que eu esgotei todas as possibilidades de escolher duas cidades, onde uma delas é a cidade de São Paulo. Então, vou passar para frente agora. Considerar todas as escolhas de duas cidades, onde uma delas é Rio de Janeiro. Certo? Bom, vocês vejam que eu poderia fazer Rio de Janeiro e São Paulo, mas vejam que eu já fiz a escolha Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Fazer a ordem aqui de como eu escolho as cidades não faz diferença. Eu considerar que eu escolhi primeiro São Paulo e, e em segundo Rio de Janeiro não é diferente de eu escolher Rio de Janeiro e São Paulo depois, certo? Porque das duas formas eu vou ter a empresa nessas duas cidades. Então, não considerar São Paulo, Rio de Janeiro ou Rio de Janeiro, São Paulo não é uma configuração distinta de se colocar a empresa nessas duas cidades, certo? Porque a gente está trabalhando com as mesmas cidades, só vai ser diferente se estiver trabalhando com cidades diferentes. Agora, a ordem como a gente está escolhendo elas não importa. Então, como eu já considerei São Paulo e Rio de Janeiro aqui, não posso considerar novamente, porque senão eu vou estar considerando a mesma coisa mais de uma vez, certo? Bom, no entanto, eu ainda não considerei Rio de Janeiro e Belo Horizonte, certo? E também não considerei Rio de Janeiro e Porto Alegre. Bom, então vocês viram aí que agora eu esgotei todas as escolhas de duas cidades, onde uma delas é Rio de Janeiro e também onde uma delas é São Paulo. Então falta agora Belo Horizonte e Porto Alegre. Bom, vejam que vocês poderiam fazer a escolha de Belo Horizonte e São Paulo. Só que essa escolha de Belo Horizonte e São Paulo eu já escolhi, certo? Escolher São Paulo e Belo Horizonte ou Belo Horizonte e São Paulo é a mesma coisa. Então não posso considerar novamente, porque essa configuração é a mesma dessa e eu já contabilizei ela, ok? Bom, vocês vejam que também eu poderia fazer Belo Horizonte e Rio de Janeiro, mas eu já considerei Rio de Janeiro e Belo Horizonte, a instalação da empresa nessas duas cidades, então não vou considerar de novo. No entanto, eu ainda não considerei Belo Horizonte e Porto Alegre, certo? Dessa forma, eu tenho que considerar. Então, pessoal, vejam aí que eu fiz todas as possibilidades de escolha de duas cidades, considerando onde uma delas é São Paulo, onde uma delas é Rio de Janeiro e uma delas é Belo Horizonte. Para todas essas três. E quando eu passo para essas três, eu já vou ter escolhido todas as possibilidades de seleção de duas das quatro cidades, onde uma delas é Porto Alegre. Vejam aqui que eu poderia fazer Porto Alegre e São Paulo, mas eu já considerei aqui, quando eu fiz com São Paulo. Eu poderia fazer Porto Alegre e Rio de Janeiro, mas eu já considerei aqui, certo? Quando eu fiz a escolha do Rio de Janeiro, certo? Eu esgotei todas as possibilidades do Rio de Janeiro. Eu poderia fazer Porto Alegre e Belo Horizonte. Mas vocês vejam que eu já fiz isso aqui, ó, quando eu considerei todas as possibilidades com Belo Horizonte e as demais cidades, ok? Então vocês vão ver que a resposta certa é a letra D. Por que é a letra D? Porque a letra D é aquela que bate com esses resultados que eu fiz aqui, certo? Apesar de não estar na ordem
na sequência nem na ordem das cidades, é a mesma, certo? Ó, São Paulo e Rio de Janeiro, tá aqui. São Paulo e BH, tá aqui, certo? São Paulo e Pará, tá aqui. Rio de Janeiro e Belo Horizonte, está aqui. Rio de Janeiro e Pará, está aqui. E Belo Horizonte, Pará não, gente, Porto Alegre. E Belo Horizonte e Porto Alegre está aqui, certo? Então veja que a letra D é a resposta correta. Uma outra forma da gente resolver esse problema é utilizar o conhecimento que a gente tem de contagem e de agrupamento simples que a gente aprendeu nesses últimos 2 meses aí dos outros volumes do PET, certo? Bom, pessoal, vejam que aqui a gente está trabalhando com o quê? A gente quer determinar de todas as formas possíveis de selecionar 2 das 4 cidades para instalar a empresa. Então vejam aí que o número de elementos que a gente está trabalhando são 4 cidades, certo? E a gente quer escolher 2 delas para instalar a minha empresa, certo? Então os agrupamentos que a gente vai estar formando vão ser feitos por pares, certo? Por duas dessas 4 cidades aqui. Veja que a gente está trabalhando com elementos distintos. Por quê? A gente está trabalhando com 4 cidades distintas e que eu estou fazendo a instalação em 2 cidades distintas, certo? Eu não posso fazer a instalação de 2 da minha empresa numa mesma cidade, então tem que ser 2 distintas. E a gente sabe que a ordem de como a gente escolhe elas para fazer a instalação não importa. Porque eu considerar a instalação na cidade de BH e uma instalação na cidade de São Paulo é a mesma coisa que instalar na cidade de São Paulo e BH. A gente está considerando a mesma combinação, certo? Não é diferente da ordem. Então quer dizer que a ordem de como a gente seleciona essas 4 cidades não influencia na distinção de um agrupamento para o outro, certo? Vão continuar a ser na mesma configuração das 2 cidades. Bom, então com isso, o que a gente sabe? Se essa quantidade é menor ou igual a essa, e porque 2 é menor do que 4. Se a gente está trabalhando com todos os elementos distintos e a ordem não importa, quer dizer que esse problema é o quê? É um problema de combinação. E como é que a gente resolve um problema de combinação? Utilizando essa formulinha que está aí, certo? Então, aonde aparecer n na fórmula, você vai substituir por 4, e aonde aparecer k, você irá substituir por 2, certo? Então, com isso, o que a gente tem? Substituindo, fazendo essa substituição. A gente tem isso daqui. Então, lembrando, o que a gente resolve primeiro? A gente resolve o que está dentro do parênteses. 4 menos 2 são 2. E o resto a gente copia do jeito que está. O que eu faço agora, nesse momento aqui? Eu vou pegar o maior fatorial e abrir até no maior do de baixo. Como esses dois são iguais, tanto faz, certo? Então, eu vou pegar o 4 fatorial e abrir até 2 fatorial. Então, o que é 4 fatorial? 4 fatorial é a mesma coisa que 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Por que eu abri esse 4 fatorial? Para justamente simplificar esse 2 fatorial com um desses dois aqui de baixo. Então, eu escolhi esse daqui com esse. Okay? Então, o que sobra em cima? Se eu simplifico, pessoal, quer dizer que eu fico com em cima 4 vezes 3 e embaixo eu fico com 2 fatorial. Certo? Então, 4 vezes 3 em cima e 2 fatorial embaixo. Mas o que é 2 fatorial? 2 fatorial é o produto dos dois primeiros números naturais, que é o 2 e o 1. Então, é o produto de 2 por 1. Certo? Então, 4 vezes 3, 12. 2 vezes 1, 2. 12 dividido por 2 são 6. Certo? E vejam que a única alternativa que tem 6 possibilidades é a letra D. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pessoal, às vezes, vindo por esse método aqui, porque aqui a gente está determinando a quantidade, você não encontraria a resposta certa, porque, por exemplo, se a C tivesse 6 possibilidades também, você não saberia qual que seria a certa, porque você está apenas olhando pela quantidade, certo? Mas nessa situação aqui, ó, você já saberia que você já reduziria suas chances de errar. Você estaria apenas com 50% aí para acertar, certo? Você estaria entre a C e a D. Mas nesse caso aqui dá certo, certo? Porque se determinou que é 6 e a única que possui 6 possibilidades, que são 6 combinações distintas, é a letra D. Ok? Pessoal, com isso, então, eu mostrei para vocês, utilizando os conhecimentos que a gente aprendeu nessa primeira semana, como resolve a questão número 4, certo? E também relembrei para vocês um pouquinho do conceito de combinação que a gente viu no volume 2 do PET, ok?
Então eu fico por aqui e a gente continua a número 5 a partir da próxima videoaula. Um abraço. Fui!